O livro de Cantares é um livro poético. O livro de Cantares é um livro que trata-se de um amor. Trata-se do amor entre um homem e uma mulher. Mais precisamente, trata-se do amor do rei Salomão para com a sua noiva Sunamita. Porém, todavia, esse livro pode ser também interpretado de forma espiritual. E sendo interpretado, sendo lido de forma espiritual, ele está representando, ele está retratando a relação de Jesus com a igreja. Beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes. Como perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Leve-me com você. Vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Então, ela faz esse primeiro relato, sendo então aqui uma adoração. Por que uma adoração? Porque ela começa exaltando o noivo. Ela começa relatando, começa exaltando qualidades no noivo. Por isso eu digo que ela começa com uma adoração. E aí, após essa adoração, ela entende que ela não é a pessoa mais qualificada para ser a noiva. E aí, no capítulo 1, no versículo de número 5, a gente vai ver a declaração que ela faz. Após ela fazer uma adoração, após ela adorar, exaltar o noivo, aí então ela começa a falar dela mesma. Ela então vem e diz no versículo de número 5: eu sou morena. Eu sou morena. No versículo de número 6, ela diz da seguinte forma: não olhe para a minha pele morena, porque o sol me queimou. O relato que ela está fazendo aqui é trazendo para os nossos dias da seguinte forma: Senhor, não olhe para mim com o olhar de análise, com o olhar da razão, porque se o Senhor olhar para mim com os olhos da razão, o Senhor vai ver que eu tenho muitos defeitos. Eu sou uma pessoa que tem defeitos, tem debilidades, tem fraqueza no caráter. Então, Senhor, não olhe para mim dessa forma. Ela está dizendo: Senhor, eu sou morena porque o sol me queimou. E aí ela vai dizer o porquê o sol a queimou. No versículo número 6, ela continua dizendo: os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda nas vinhas, mas a minha vinha que me pertence não a guardei. Então ele está dizendo: Senhor, eu sou uma pessoa cheia de falhas, sou uma pessoa que não tem nada para te oferecer. Aquilo que eu ainda tinha aqui não foi me dado, tiraram aquilo que eu tinha. Então assim também é a igreja de Jesus. Quando a igreja de Jesus se aproxima dele, precisa reconhecer, ou deve reconhecer, que não tem nada para oferecer para Jesus, que a igreja é cheia de falhas, a igreja é cheia de defeitos, que você é cheio de falhas, que você é cheio de defeitos, e até aquilo que você gostaria de ter, você não tem. É o que ela está falando aqui. Senhor, eu te adoro, eu te exalto,
mais alto. Senhor, me introduz nos seus aposentos, ou seja, Senhor, me recebe na tua presença, mas não olhe para mim com o olhar de alguém que está analisando, porque se o Senhor olhar para mim dessa forma, o Senhor vai perceber que eu sou morena, sou queimada do sol, eu não tenho nenhum atrativo para ti, Senhor. Então é dessa forma que ela está falando com Deus, é dessa forma que a igreja fala com Deus, é dessa forma que você deve falar com Deus. Depois dela fazer todo esse relato, olha o que o esposo diz para a esposa, o que Deus diz para a sua igreja: como és bela, minha querida, como você é bela, os seus olhos são como pombas. Capítulo 2, versículo de número 2, ele diz ainda: como lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Então ela reconhece que tem falhas, ela reconhece que não tem beleza, mas aí quando Deus olha para ela, quando Deus olha para a igreja e que percebe que ela reconhece todas as suas fraquezas, toda a sua forma de não ter nenhuma beleza, o Senhor olha para a igreja então e diz: você é linda, você é maravilhosa, você é bela. Apesar da gente reconhecer que não somos belos aos olhos do Senhor, o Senhor, pelo seu olhar de misericórdia e muito amor, Ele nos vê de uma forma linda, Ele nos vê como pessoas bonitas. O Senhor vê em nós ainda algo de bom em nossas vidas, não porque sejamos bons, mas porque Ele passa a olhar com um olhar de misericórdia e diz: você é lindo, você é maravilhoso, eu estou com você, aleluia. Da mesma forma que aquele homem, aquele publicano orou e disse para Deus que não tinha coragem de olhar para Deus, porque ele não era digno, e ao terminar essa oração, o que Deus falou para ele é que ele havia saído daquela oração totalmente justificado, porque ele reconhecia que não era ninguém. Então assim também a igreja, da mesma forma que a igreja se humilha aos pés do Senhor, da mesma forma que a igreja reconhece que depende de Deus para tudo, então o Senhor estende as mãos e diz para a sua igreja: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, levante a tua mão, glorifica o nome do Senhor, porque apesar de nós não termos valor nenhum, apesar de não termos beleza nenhuma, o Senhor nos aceitou na sua presença, o Senhor nos aceitou em seus braços, o Senhor nos aceitou de braços abertos. Glorifique o nome do Senhor, porque mesmo com todas as falhas e defeito, Ele olha para a igreja: tu és linda, ó minha igreja. Eles começam algo lindo e maravilhoso, eles iniciam uma relação que pessoas naturais não conseguem compreender. É a relação da igreja com Cristo, é uma relação que homens naturais jamais vão conseguir compreender. Paulo disse que aquele que é carnal só consegue entender as coisas carnais, só consegue discernir coisas carnais, mas aquele que é espiritual, ele discerne as coisas do Espírito e discerne as coisas da carne, porém por ninguém é discernido. Então, essa relação entre igreja e Jesus, entre o noivo e a noiva, é uma relação que quem está lá fora não consegue compreender. Quem não é crente que está lá fora, olha para nós aqui dentro, jamais vai conseguir compreender. E não vai compreender por quê? Porque ele é carnal, ele não faz parte desta relação. Ele jamais vai conseguir compreender a profundidade e a intimidade que o noivo tem com a noiva, que Cristo tem com a sua igreja. Ele jamais vai conseguir compreender, porque é aquilo que os olhos não viram e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é exatamente aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja.
Aleluia, o que Deus tem preparado para a sua igreja é algo profundo, é algo que até os anjos se assombram, é algo que ninguém jamais vai entender, porque é algo que está preparado única e exclusivamente para a igreja de Jesus. O que Deus tem preparado pertence somente à noiva, não pertence a terceiros. Só quem vai poder sentir será a noiva. Os visitantes jamais vão conseguir sentir, jamais vão conseguir compreender, porque tudo que está preparado é exclusivamente para a noiva. E aí, ele faz o convite para sua noiva no capítulo número 2 e no versículo de número 10. Está escrito da seguinte forma: o meu amado fala e me diz: levanta-se, minha querida, minha linda, e vem comigo. Olha o convite que ele está fazendo para ela. Ela já se humilhou, pediu para entrar em seus aposentos, ele a enalteceu, disse que a aceitava, e após a aceitar, agora faz um convite para que ela veja as belezas que ele tem para mostrar para ela. Faz o convite para que ela o acompanhe neste caminho. E ele continua dizendo no versículo número 11, da seguinte forma: porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. Versículo número 13: a figueira começou a dar os seus figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e vem comigo. Versículo número 14: minha pombinha, escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Olha o que o noivo está dizendo para a noiva, olha o que Cristo está dizendo para a sua igreja: vem comigo. O tempo ruim já passou, o inverno cessou, o tempo de luta passou, o tempo de dificuldade já se foi, as flores já estão nascendo, o figo está dando seu fruto, na vinha as flores estão nascendo e o aroma já está se espalhando. Saia desse lugar escondido que você está e mostre-me o teu rosto. Fale comigo, porque doce é o aroma da tua voz. Olha o que ele está dizendo para a igreja. Ele está chamando, ele está fazendo um convite para ela. Mas aí, vamos ver de que forma que ela responde. No versículo de número 15, veja bem o que ela diz: peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Versículo número 16: o meu amado é meu e eu sou dele. Mas no versículo de números 15, volta para o 15, mas no versículo número 15 é o que ela diz: peguem as raposas. O Senhor está fazendo um convite para a igreja, o noivo está fazendo um convite para a sua noiva, dizendo que o tempo ruim já foi, já passou, já se foi. Agora vem comigo, vamos conhecer coisas, quero mostrar algo para você. Mas a noiva não se levantou, ela não se levantou para acompanhar o noivo. Pelo contrário, ela põe dificuldade. Ao invés dela se levantar e acompanhar o seu noivo, o que ela diz? Pegue as raposas e também as raposinhas. Ela começa a colocar obstáculo para poder acompanhar o noivo. E a igreja de Jesus faz a mesma coisa. A gente vem até os pés de Jesus e Jesus nos aceita. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos protege do inverno frio. E depois que o inverno vai embora, a gente não quer mais saber de se relacionar com o noivo.
A gente começa a colocar dificuldade. E por que começa a colocar dificuldade? Porque o inverno já foi, o inverno já passou. Então eu vou com você, mas primeiro precisa tirar as raposas. Primeiro você precisa fazer algo. Não é assim que muitas vezes a igreja de Jesus quer fazer. Jesus está chamando para ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Jesus muitas vezes nos chama não somente para um culto de domingo, mas o Senhor nos chama para estar com Ele na segunda. Quantas vezes o Senhor não nos chama para estarmos com Ele na terça, para estarmos com Ele na quarta, para estarmos com Ele na quinta, na sexta, no sábado. Quantas vezes o Senhor nos chama a sua igreja na parte da manhã? Quantas vezes o Senhor não chama a sua igreja de madrugada? Quantas vezes o Senhor não chama a sua igreja para ter um compromisso com Ele à noite, no horário da novela? Mas o que a igreja faz? Eu não posso agora. Primeiro faça isso. Quantas vezes a igreja não põe dificuldade para poder ter esse relacionamento mais íntimo com o noivo? E aí no capítulo 3, no versículo 1, vamos ver o que acontece. E aí no capítulo 3, versículo 1, ela diz assim: de noite, na minha cama, busquei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Por que ela não achou? Porque não era realmente para o noivo estar lá. Nem ele era para estar lá, e muito menos ela era para estar lá. Ela buscou, mas não o achou. Por quê? Porque o Senhor, o noivo, fez o convite. Disse: levanta-te, sai dessa cama e vem comigo. Mas a noiva não quis, permaneceu deitada. E aí quando ela foi procurá-lo, ela não o achou, não o encontrou. Por quê, pastor? Jesus abandona a sua igreja? Não. Isso significa, pastor, que eu vou perder a salvação? Não. Mas isso significa que Jesus tem as suas formas de tratar com a sua igreja, de tratar com a sua noiva. Jesus tem as suas maneiras de mostrar para a sua noiva que a noiva precisa dele. Não é só no inverno. A noiva precisa no inverno, no outono, no verão, na primavera. A noiva precisa do noivo a todo instante e a todo momento. E aí o Senhor se calou. O noivo não falou nada, ficou calado. Mas quando ela foi o procurar, ela não o encontrou. Ele não estava lá. E é exatamente por isso que às vezes a gente se sente sozinho. A gente se sente parecendo que não tem ninguém para nos acolher. Por quê? Porque quando Ele nos chama, a gente não quer. E aí é como se fosse um pai corrigindo o filho. Quando o pai diz: filho, vem aqui, o filho não vai. E aí quando o filho em algum momento precisa do pai, o pai já não está lá. Aí ele diz: o que eu vou fazer agora? O meu pai se foi, meu pai não está neste momento. Então é mais ou menos a mesma coisa. Aí a gente vai procurar e não encontra. A gente vai procurar Jesus e parece que Ele não está conosco. Isso é possível, pastor? É possível. É claro que é possível. Tem alguns que Jesus até abandona de vez, mas certamente esses não são salvos. Mas Paulo disse o quê? Não entristeçais o Espírito Santo. Não extingais o Espírito. Por quê? Ele para de se manifestar nas nossas vidas. E é neste momento que ele para de se manifestar que a gente começa a sentir falta. Lembra-se de Sansão? Recorda-se de Sansão? Todas as vezes que a prostituta Dalila o amarrava, ele levantava e quebrava as cordas e destruía os inimigos. Ele brincou, ele disse
se você me amarrar assim, 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 eu não vou conseguir escapar. E ela fazia exatamente do jeito que ele falava. Ela o amarrava. E quando os inimigos vinham para matar Sansão, ela gritava: Sansão, levanta, porque os inimigos vêm aí. E aí ele levantava e quebrava as cordas, quebrava aquilo que o estava prendendo. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava com ele. Mas no dia que o Espírito Santo saiu dele, a Bíblia diz assim, que quando ele se levantou, e não sabia ele que o Espírito Santo já havia se retirado dele. E aí quando o Espírito Santo se retira, e que os inimigos entram, e que Dalila grita de novo: Sansão, os inimigos! E que ele se levanta para ir contra os inimigos, ele não conseguiu mais quebrar as cadeias. Por quê? O Espírito Santo já havia saído dele. E às vezes com a gente acontece assim também. Um belo dia, o povo de Deus se desviou da sua presença, não queria mais saber do Senhor, voltou-se a outros deuses. O Senhor queria falar com eles, o Senhor queria chamar a atenção desse povo. E qual a melhor maneira que Deus encontrou de falar com o seu povo? Ele chama o profeta, que até então não sabia exatamente o que o Senhor queria, mas o Senhor falou: Oséias, vem aqui, Oséias, eu preciso de você, eu preciso que você fale no meio desse povo em meu nome. O que o Senhor quer que eu fale, Senhor? Calma, Oséias, por enquanto você não vai falar nada. Então por que o Senhor me chamou? Você vai fazer o que eu vou te mandar. Diga, Senhor. E o Senhor disse: vai até o prostíbulo, pegue uma mulher prostituta e case-se com ela. Case-se com ela, Oséias. E Oséias foi até o prostíbulo, pegou uma mulher de prostituição, atirou da prostituição, casou-se com ela. E depois que ele casou-se com ela, tempos depois, ela o largou e voltou para o prostíbulo. E quando Oséias fala com Deus: Senhor, olha o que ela fez. Volta lá, Oséias, e vai buscar essa mulher novamente. Mas sim, vai fazer o que eu te mandei, Oséias. E Oséias vai e busca essa mulher novamente no prostíbulo, atira do prostíbulo, traz para casa, tem filhos com ela. E a mulher novamente volta para o prostíbulo. Depois de toda essa situação, Deus chamou Oséias e diz: Oséias, agora você está pronto para profetizar. Por quê, Senhor? Porque agora você entendeu o meu relacionamento com o meu povo. Essa mulher é o meu povo, Oséias. O meu povo é assim, é como uma mulher prostituta, que eu tiro do prostíbulo, trago para casa, dou nome, dou filhos, e depois ela sai de casa e volta para o prostíbulo. E eu, pela minha misericórdia, pelo muito amor, eu sempre volto para buscá-la no prostíbulo e trazê-la de volta para casa. No capítulo 4, no versículo 8, após terem se reencontrado, o noivo com a noiva, o noivo volta a fazer o convite para ela. Capítulo 4, versículo 8. Venha comigo do Líbano, minha noiva. Venha comigo do Líbano. Versículo de número 12. Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. No versículo 8, ele faz o convite novamente, a chama para uma intimidade, para um relacionamento mais profundo. No versículo 12, ele ainda declara: você é um jardim fechado, ou seja, você é propriedade exclusiva minha.
você não pertence a ninguém, você não pertence ao A, você não pertence ao B, você não pertence ao C, você pertence a mim. É o que o noivo está dizendo para a noiva: você é meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, não é um manancial aberto, é um manancial recluso, uma fonte selada, não é uma fonte aberta. A igreja de Jesus nunca será e não pode ser visitada por ninguém, porque é propriedade exclusiva de Jesus. A noiva não é e nem pode ser uma prostituta, porque a noiva é noiva de Jesus, é fonte selada, jardim fechado. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Aconteceu de novo, e agora ela vai ter a mesma atitude, vai sair para procurar. Vamos lá, versículo número 7. Ela saiu para procurar, ela saiu para ver se o encontrava. Aí no versículo 7, a trajetória é a mesma trajetória da outra ocasião. Versículo número 7 do capítulo 5. Olha só o que está escrito: os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Aí olha o que ela diz: eles me espancaram e me feriram. Parece que a correção agora é mais forte. Da outra vez ele apenas ficou ausente, mas agora ele faz com que ela apanhe, com que ela seja espancada pelos guardas, por aqueles que querem machucá-la. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Versículo 8: filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Agora ela está morrendo de amor. Mas quando o noivo foi atrás dela, ela disse: eu não posso abrir a porta, já estou deitada. Ele foi embora, ela foi atrás. O que aconteceu na caminhada? Apanhou, foi espancada, perdeu a roupa, perdeu a sua proteção. Não está somente sozinha e desamparada, como também está toda maltratada. Sabe aquele ditado que os pentecostais criaram, que apesar de não estar na Bíblia, mas é uma grande verdade, comparando-se com vários relatos da Bíblia? Aquele ditado que diz: se não vem pelo amor, vem. Se você for um escolhido, se você for uma escolhida, não adianta. Você vai sair, vai ser espancado, vai ser maltratado, vai voltar na cadeira de roda, vai voltar de muleta, vai voltar numa maca, mas volta. Pastor, Deus não faz isso. Faz. Pastor, eu conheço tanta gente que saiu da igreja e que está por aí perambulando, está melhor do que quando estava na igreja. Eu também conheço um bocado desses. E o que o Senhor me diz? É que esses não são filhos, esses são bastardos. Alegrem-se quando o Senhor os der uma palmada. Alegre-se quando o Senhor permitir que vocês sejam espancados, porque Ele ainda vos ama. Mas será muito melhor abrir a porta do que ser espancado. Então abra a porta para o Senhor. Faz aquilo que Ele está pedindo, aquilo que Ele está mandando, faz do jeito que Ele está falando, porque Ele quer ter uma intimidade comigo e com você.